Imagine um mundo onde uma única instituição detém o monopólio sobre a salvação eterna. Não é ficção, foi a realidade da Europa medieval. A Igreja, que deveria ser farol de virtude, afundou em corrupção, luxúria e hipocrisia, enquanto o povo, subjugado pelo medo do inferno, financiou com suor e lágrimas o fausto de bispos e cardeais. A dezena, imposto sagrado, enchia os cofres eclesiásticos, mas pouco retornava em forma de caridade ou justiça. Os sacerdotes, que deveriam ser exemplos de piedade, tornaram-se sinônimo de avareza e devassidão. Não é à toa que surgiram vozes dissidentes, desafiando um sistema que mais parecia uma tirania disfarçada de fé. E é aqui que entra a grande heresia medieval, um movimento que abalou os alicerces do poder eclesiástico. Enquanto a Igreja impunha sua versão da verdade, com a Bíblia trancada em latim, incompreensível para o povo, e os rituais transformados em mistérios inacessíveis, grupos como os cátaros, valdeses e os itas ousaram questionar. Eles não apenas duvidavam dos dogmas, mas propunham uma espiritualidade mais pura, livre da ganância romana. Para a Igreja, porém, qualquer desvio era uma ameaça mortal. Hereges não eram apenas errados, eram contagiosos, como uma peste que precisava ser erradicada antes que corrompesse a todos. Mas como combater ideias quando os próprios hereges muitas vezes conheciam as Escrituras melhor que os inquisidores? Primeiro, tentaram debates, argumentos teológicos. Quando isso falhou, veio a violência. A Cruzada Albigense, por exemplo, não foi uma guerra santa, foi um banho de sangue que dizimou cidades inteiras, onde até os inocentes pagaram com a vida pelo pecado de viverem na região errada. A Inquisição, com seus métodos brutais, transformou a fé em delação e o medo em moeda de troca. Afinal, quem ousaria desafiar uma instituição que prometia o céu ou ameaçava com o fogo eterno? E tudo isso começou muito antes, quando o cristianismo ainda era um mosaico de crenças. No século IV, o imperador Constantino unificou a fé não por zelo religioso, mas por conveniência política. No Concílio de Nicéia, em 325, ele impôs uma versão oficial do cristianismo a que lhe convinha. Doutrinas como a Diário, que negava a divindade de Cristo, ou os donatistas, que exigiam pureza do clero, foram declaradas heresias. Mulheres, antes ativas na Igreja primitiva, foram relegadas a papéis secundários. A ortodoxia não era uma questão de verdade, mas de controle. Com o tempo, a Igreja acumulou não só poder espiritual, mas também riquezas e terras. Isenta de impostos, ela enriquecia às custas dos fiéis, enquanto seus líderes viviam como príncipes. Quando questionada, respondia com excomunhões, perseguições ou guerras. Os hereges, por sua vez, não eram apenas rebeldes, eram visionários. Os cátaros, por exemplo, pregavam um cristianismo asceta, livre da corrupção material. Os valdeses traduziam a Bíblia para o vernáculo, democratizando o acesso à palavra divina. Mas para Roma, qualquer alternativa era uma ameaça à sua hegemonia. Hoje, olhamos para trás e vemos nas entrelinhas das pinturas medievais os ecos dessa luta. Santos com seios decepados, mártires com os olhos arrancados, cada imagem conta uma história de fé, poder e resistência. Se você se interessa por esses mistérios, há quem desvende esses símbolos com maestria. Canais como o de Alina Sopova exploram desde os segredos por trás dos Angrachos Andissavrazov até as últimas descobertas no mundo da arte, como a câmara escondida na pirâmide de Quéops ou a maior exposição de Vermeer já realizada. São janelas para um passado que ainda nos fascina e nos ensina. Porque a história, quando observada de perto, revela que a busca pela verdade sempre enfrentou resistência. E os que ousaram desafiar o status quo, mesmo que chamados de hereges, muitas vezes foram os verdadeiros profetas de seu tempo. Eis que surge um dos documentos mais controversos da história, a doação de Constantino, uma suposta carta na qual o imperador Constantino, o Grande, teria transferido seu poder ao Papa, concedendo-lhe não apenas autoridade espiritual, mas o direito de permitir que os imperadores governassem, como se o trono fosse um empréstimo, uma mercê papal. A Igreja, é claro, sustentava que toda a autoridade emanava dela, e que os monarcas reinavam apenas por sua benevolência. Embora historiadores modernos questionem a autenticidade e o impacto real desse documento durante grande parte da Idade Média, a ideia por trás dele era explosiva: a Igreja não apenas interferia nos assuntos do Estado, mas claimava ser sua senhora. E isso não era retórica vazia. Com esse aval divino em mãos, o clero passou a atuar como uma sombra por trás de cada trono. Podia levantar exércitos próprios, declarar guerras santas e, acima de tudo,
chantagear reis e imperadores com a ameaça da excomunhão, um castigo que transformava um governante em pária, deslegitimado aos olhos de seus súditos. Não por acaso, foi nesse caldo de poder que nasceram as fações dos guelfos e gibelinos na Itália do século XII, um racha que dividiria cidades, famílias e até o próprio tecido social. Os guelfos, defensores ferrenhos da supremacia papal, enfrentavam os gibelinos, partidários do Sacro Imperador Romano Germânico. Mas atenção, mesmo os gibelinos não negavam à Igreja apenas seu abuso de poder. Já as seitas consideradas heréticas iam muito além, denunciavam o luxo escandaloso do clero, a venda de indulgências, a corrupção que apodrecia os alicerces da fé. Para eles, a riqueza da Igreja não era sinal de bênção divina, mas de traição ao Evangelho. E o que era preciso para ser um bom cristão segundo Roma? Submeter-se aos 7 sacramentos, batismo, crisma, eucaristia, confissão, matrimônio, ordens sagradas e unção dos enfermos, cada um deles um ritual obrigatório, controlado e, claro, tarifado. Quem não podia pagar pela missa, pelo perdão dos pecados ou pela bênção de um casamento? Que se oferecesse em trabalho gratuito à Igreja. Enquanto isso, bispos e cardeais viviam em palácios suntuosos, banqueteando-se enquanto pregavam a humildade. Qualquer questionamento a essa hipocrisia era silenciado com uma palavra: heresia. Porque reconhecer as falhas do sistema seria admitir a necessidade de reforma, e a Igreja, ávida por poder, não tinha interesse em perder nem um grão de sua autoridade. Mas nem todos se calaram. Homens como Pedro Abelardo, filósofo e teólogo brilhante, ousaram aplicar a lógica aos dogmas sagrados. Para ele, a dialética, o debate racional, deveria ser aplicada não só aos mistérios da fé, mas à própria estrutura do poder eclesiástico. Suas ideias foram queimadas, ele foi condenado como herege e forçado a se retratar. Outros, no entanto, levaram a mensagem diretamente ao povo, onde as sementes da revolta brotavam mais rápido. A nobreza, por sua vez, via nessas vozes dissidentes uma chance de enfraquecer o jugo de Roma sobre seus domínios. Era apenas uma questão de tempo até que essas faíscas acendessem fogos incontroláveis. E assim surgiram, como resposta à podridão institucional, 6 movimentos que desafiaram a Igreja em suas próprias bases. Os paulicianos, fundados na Armênia por Constantino Silvano, pregavam um retorno radical ao cristianismo primitivo, sem igrejas de pedra, sem hierarquia, sem sacramentos. Reuniam-se em casas de oração, como os primeiros cristãos, e acreditavam em um Deus bom em guerra eterna contra um princípio do mal, negavam a divindade de Cristo, o culto a Maria e, acima de tudo, a ideia de que só um sacerdote ordenado poderia interceder entre o homem e Deus. Constantino pagou com a vida por essa ousadia, apedrejado até a morte por ordem da Igreja. Seus seguidores foram caçados, queimados ou exilados, mas suas ideias atravessaram fronteiras, fertilizando o solo para o que viria a seguir. Os bogomilos, cujo nome significa amados por Deus, levaram essa cosmologia dualista aos Balcãs. Para eles, o mundo material era a criação de um Deus maligno, e a alma humana deveria libertar-se de suas amarras carnais para retornar à luz divina. Rejeitavam os sacramentos, a hierarquia eclesiástica e até a própria ideia de um clero mediador. Suas crenças, uma mistura de paulicianismo, maniqueísmo e gnosticismo grego, eram tão perigosas que a Igreja lançou cruzadas para erradicá-las. Mas, como um fogo que se espalha sob cinzas, suas doutrinas sobreviveram e inspirariam a heresia mais temida da Idade Média, o catarismo. Os cátaros, ou ampuros, também chamados de albigeneses, por sua forte presença em Albi, no sul da França, eram a encarnação máxima dessa rebelião espiritual. Duais como os bogomilos, acreditavam em 2 princípios divinos, um bom, outro maligno. Mas iam além. Veneravam Sofia, a sabedoria divina feminina, cuja mensagem, segundo eles, havia sido roubada e distorcida pela Igreja. Seus líderes, os perfeitos, viviam em ascetismo radical, vegetarianos, castos, desprovidos de bens materiais, um contraste cortante com os prelados católicos que banqueteavam em meio a ouro e sedas. Havia ainda os credentes, fiéis comuns, e até católicos nominais que simpatizavam com suas ideias. Alguns estudiosos chegam a vincular o catarismo ao florescimento da poesia cortês na Provença, onde figuras como Leonor da Aquitânia e sua filha Maria de Champagne, 2 das mulheres mais poderosas da época, teriam sido influenciadas por sua visão de amor espiritualizado. Mas Roma não toleraria tal desafio. Em 1209, o Papa Inocêncio III lançou a Cruzada Albigense, um banho de sangue disfarçado de guerra santa. Cidades inteiras foram arrasadas, populações massacradas.
Os cátaros resistiram em castelos como Montségur, até que, em 1244, os últimos 200 perfeitos foram queimados vivos em uma fogueira gigante. Ainda assim, suas ideias persistiram, como uma sombra que a Igreja nunca conseguiu apagar completamente. Enquanto isso, em Lyon, um homem rico decidiu abandonar tudo em nome de uma fé mais pura. Pedro Valdo, um comerciante abastado, distribuiu seus bens aos pobres e passou a pregar o Evangelho em língua vernácula, uma afronta direta à Igreja, que mantinha a Bíblia trancada no latim, incompreensível para o povo. Seus seguidores, os valdenses, rejeitavam a doação de Constantino como uma farsa, negavam a validade da maioria dos sacramentos e condenavam o culto aos santos e a Maria. Em 1179, Valdo pediu ao Papa Alexandre III que reconhecesse seu movimento. A resposta? Uma proibição de pregar. Os valdenses foram declarados hereges, perseguidos e empurrados para as montanhas da Itália e da França, onde sobrevivem até hoje como testemunhas de uma fé que a Igreja tentou apagar. E então vieram os Lollardos, discípulos do teólogo inglês John Wycliffe, que ousou traduzir a Bíblia para o inglês e atacar a própria noção de transubstanciação. Para Wycliffe, a Igreja havia se tornado um anticristo institucional, mais preocupada com poder do que com almas. Seus seguidores, os Lollardos, espalharam suas ideias pela Inglaterra, questionando a autoridade papal e a riqueza do clero. A Igreja os caçou sem piedade, mas suas sementes já estavam plantadas e germinariam, séculos depois, na Reforma Protestante. Cada um desses movimentos, à sua maneira, expôs a mesma verdade inconveniente: a Igreja não era infalível. Era humana, corruptível e, acima de tudo, temia a luz. Porque quando a fé se torna instrumento de poder, a heresia não é mais do que a verdade que se recusa a ser silenciada. O termo Lollard, derivado do holandês antigo para aquele que murmura orações, carrega em si o eco de uma revolta silenciosa, mas devastadora. E ninguém encarnou melhor esse murmúrio subversivo do que John Wycliffe, o teólogo de Oxford que ousou traduzir a Bíblia do latim para o inglês médio. Não era apenas uma tradução. Era uma chave entregue às mãos do povo, uma declaração de que a palavra de Deus não pertencia aos salões episcopais, mas às praças, às tabernas, aos lares dos que sabiam ler em sua própria língua. A Igreja tremeu. Porque quando o sagrado deixa de ser privilégio dos clérigos, o controle se esvai como areia entre os dedos. Wycliffe foi protegido, a princípio, pelo manto da liberdade acadêmica de Oxford, um daqueles raros espaços onde a razão ainda conseguia respirar sob o jugo da ortodoxia. Mas a peste negra havia deixado a Europa esquelética, e a revolta dos camponeses de 1381 foi o grito de uma sociedade que já não aguentava mais. Entre os líderes estava John Ball, um sacerdote Lollard que pregava: quando Adão cavava e Eva fiava, onde estava então o gentilhomem? A pergunta era uma faca no coração da hierarquia feudal. A Igreja e a coroa, unidas em seu medo, responderam com fogo. Em 1395, os Lollards publicaram suas 12 conclusões, um manifesto que desmontava, peça por peça, o edifício podre da Igreja, a interferência do clero nos assuntos do Estado, o celibato forçado dos sacerdotes, enquanto bispos viviam em luxúria, a venda de missas pelos mortos, as cruzadas sangrentas, a transubstanciação transformada em mágica barata, a idolatria a moças e peregrinações que enriqueciam mosteiros em vez de salvar almas. Por 15 anos, foram caçados, queimados, esmagados. Mas as ideias, como ervas daninhas, brotam mesmo sob pedras. Quando a Reforma Protestante chegou, os Lollards, agora chamados de os Pobres de Cristo, emergiram das sombras como uma seita respeitada, vindicados pela história. Enquanto isso, na Boêmia, outro incêndio se acendia. Jan Hus, reitor da Universidade Carolina de Praga, bebia das mesmas fontes que Wycliffe. Seus sermões inflamavam as multidões, a Igreja havia se tornado um mercado, não um templo. As indulgências, aquelas cartas de perdão vendidas a peso de ouro para encurtar o tempo no purgatório, eram, para Hus, a prova final da corrupção. Simonia, gritava ele, citando o pecado de Simão Mago, a compra e venda do sagrado. A Igreja, que até então tolerara suas críticas, não podia mais ignorar o desafio. Em 1415, no Concílio de Constança, Hus foi condenado sem direito à defesa. Amarrado a um poste, ouviram-no cantar hinos enquanto as chamas o consumiam. Suas últimas palavras foram uma profecia: hoje assam um ganso mus em tcheco, significa ganso, mas daqui a 100 anos ouvirão cantar um cisne Lutero. E o cisne veio.
As guerras hussitas, de 1419 a 1434, transformaram a Boêmia em um campo de batalha entre a fé e o poder. Os hussitas, armados com canções de guerra e canhões, resistiram às 5 cruzadas lançadas contra eles. Sobreviveram. E, como os Lollards, foram reabilitados quando a Reforma varreu a Europa. Hoje, pode parecer óbvio, por que ninguém agiu antes? Por que levaram séculos para desafiar um sistema tão podre? A resposta está no terror sagrado que a Igreja incutiu. Imagine um campesino francês do século XIV. Para ele, o mundo além da aldeia era um abismo de demônios. Os muçulmanos? Monstros descritos nos púlpitos. Os judeus? Assassinos de Cristo, culpados pelo sangue derramado há séculos. Convertê-los? Impensável. A alternativa à Igreja não era outra religião, era o inferno, um poço sem fundo de sofrimento eterno, descrito em detalhes tão vívidos que até o ar gelado do inverno parecia um alívio em comparação. A Igreja não apenas dominava as almas, ela havia colonizado a imaginação. Sem ela, não havia salvação. Não havia esperança. Não havia nada. E no entanto, mesmo nesse deserto espiritual, brotaram os rebeldes. Homens e mulheres que, contra todas as probabilidades, escolheram a verdade em vez do conforto, a justiça em vez da submissão. Porque quando a opressão se torna insuportável, até o medo mais profundo pode ser vencido. A Reforma não foi um acidente da história. Foi o resultado de séculos de murmúrios, de traduções proibidas, de fogueiras que, em vez de apagar as vozes, as tornaram eternas. A Igreja medieval caiu não porque Deus a abandonou, mas porque o povo, finalmente, abriu os olhos.